Dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty. Estamos começando mais um Blindcast, o podcast do Blind, site que fala tudo sobre o mundo do boys love. Gravando no finalzinho de novembro de 2024, chegando no final do ano, já tá tudo com decoração de Natal. E o tema dessa vez vai ser sobre etiqueta de fandom. É o tema que a gente estava se organizando e querendo fazer há um tempo. Já chegou a querer fazer na edição antiga do Blindcast, só que por motivos ele não conseguiu continuar e agora vai finalmente rolar esse tema que a gente queria falar faz um tempo. Pra quem não me conhece, sou a editora-chefe do Blime. E agora vamos falar dos outros convidados do Blime que estão participando, começando pela Cris Checo. Oi, gente, eu sou a Cris Checo, sou redatora, né? E a Cota Nikkei do Blime. Que isso, você é muito mais do que isso. Você é nossa tradutora em japonês. Também tem isso. Sim. E agora, Yane, pode se apresentar? Oi, gente, eu sou a Yane, eu sou redatora e sou a cota do Nordeste do Blime. A gente é inclusivo. Representatividade. Exatamente. Só dessa vez que não vai ter, infelizmente, apesar de ser um podcast sobre boy love, não tem nenhum boy love aqui nesse episódio. Um dia a gente traz a cota dos homens. Pois é. Exatamente, o dia já tem esse público. Para começar apresentando o tema de hoje, a gente vai falar sobre etiqueta de fandom. Falar primeiro como é que funciona o fandonet, o que raios é um fandom. Para começar, definição básica, o fandom é como a gente chama a comunidade de fãs de alguma obra, de algum livro, de algum filme. É como a gente chama a comunidade de fãs, de pessoas que gostam daquela obra que falam sobre. A definição de fandom mudou um pouco com a chegada da internet, porque fandom não é uma coisa nova, existe pelo menos desde a década de 60, de 70, com as fãs de Star Trek, e no Japão com as comunidades de mangás, já também começou nos anos 70 e 80, tipo, é uma coisa muito antiga, não é novidade. Mas pra gente, pelo menos da minha geração, tipo, quando você fazia parte de um fandom, você tinha que meio que produzir algo pra comunidade. Sei lá, você escrevia fanfic, você fazia fanart, você fazia cosplay, você fazia alguma coisa, tipo, você escrevia sobre, as pessoas sabiam, viam que estavam fazendo algo. Não era só vi o filme e comprei o livro, sabe? Era uma coisa maior do que isso. E também fandom era uma coisa separada do resto das suas atividades. Por exemplo, ou você ia num fórum, na época do Orkut você ia num grupo só pra isso, sabe? Não é que nem hoje que tá tudo junto e misturado, que seu perfil do Facebook ou seu perfil que você conversa com a sua mãe e o perfil que você tá postando no Scan de BL, sabe? É mais diferente hoje. Hoje a gente tá numa situação, não sei se vocês concordam comigo, que tipo, o simples fato de você gostar da série e daí tem 3 fanarts, você já tá dentro do fandom. Então, assim, eu acho que é complicado, né? Porque antigamente, como não existia as redes sociais como existem hoje, né? Tipo, parecia que, a não ser que realmente, como a Paty disse, que você fizesse alguma coisa, né? Você não era realmente parte do fandom, você era meio que um telespectador ali, né? Mas não tinha uma sensação de que, só por eu gostar da série, isso bastasse. Eu acho que até no Japão, assim, por exemplo, se você comprava, sei lá, muito merch, né? Se você comprasse muitas coisas, talvez ainda te desse a sensação de que você fazia, porque meio que aí você tava meio que mais do que, sei lá, eu gosto de um mangá, então eu comprei os volumes do mangá, sabe? Você tá fazendo muito mais, você tá comprando as mercadorias que vêm a partir disso, aí talvez isso ainda te desse um pertencimento maior, sabe? Mas só de você ler alguma coisa, acho que não era. Você tinha que meio que, de fato, sair do seu lugar e ir até o fandom. Tipo, o fandom estava em algum lugar e você tinha que se movimentar até ele e fazer algo por ele. Era muito diferente. É tipo aquela coisa, antigamente a gente tinha hora pra entrar na internet, né? Tipo, no computador. E aí era meio relativo isso em comparação ao que era participar de fandom, tipo, você participava quando ia encontrar com seus amigos que gostavam das mesmas coisas, seja num evento de quadrinho, no caso da gente, evento de anime, mangá, ou em algum lugar próximo só pra falar bobagem, ou pra assistir anime e tal. Hoje em dia não, hoje em dia se quiser, quando eu abro aqui, abro Twitter, Blue Sky, Facebook, Instagram, não sei, qualquer rede social que tenha alguém que fale dessas coisas, já dá para eu participar ativamente. Então, aumentou muito a possibilidade de participação em uma velocidade muito rápida. Sim, É que assim, eu acho engraçado isso, porque talvez seja até pela dinâmica, né, das redes sociais. Porque antigamente a gente literalmente tinha que ir atrás das informações, né? Porque elas não vinham naturalmente pra gente. Mesmo no Orkut, tipo, se eu queria saber novidades sobre, sei lá, Naruto, eu tinha que ir na comunidade de Naruto e ver o que as pessoas estavam postando, né? Não era a comunidade de Naruto que vinha até mim. Hoje em dia, meio que as coisas são jogadas na nossa cara. E às vezes a gente meio que, eu só gostei de um mangá, mas
se o algoritmo pegou ele, ele vai começar a jogar coisas em cima de mim, e aí naturalmente eu meio que entro, assim, no fandom, sabe? Sim. É muito mais passivo. Hoje você fica sabendo meio que por osmose. Se você interage com, sei lá, 2 pessoas, o algoritmo já determina, não, essa pessoa gosta dessa coisa. Então você vai ver, você tá sabendo de treta entre pessoas que você nem conhece. A única coisa que você tem em comum com essas pessoas é que vocês gostam do mesmo mangá, sabe? Sim. E aí a gente vai para uma situação, porque antes quero falar das situações que levam à forma que a gente funciona hoje como fandom, é que não quer dizer que não tinha problema antigamente, tinha vários problemas. Tipo, qualquer comunidade vai ter gente causando intriga, tendo briga, gente que não se fala. Eu lembro que tinha muito review bombing de fanfic, tipo, não gosto dessa fulana, então eu vou deixar uma review ruim em todas as fanfic dela das amigas dela. Ou intriga de fanfiqueira, ou cosplay que se odeia em eventos, sabe? Esse tipo de coisa acontece ainda. E acontecia antes, tipo, não era perfeito antigamente, só era muito mais separado, Sim, sabe? sim, me lembra do painel que a gente teve na BlimeCon de 2023, da Kirsten Santos, que ela fala lá sobre a história dos doujin de shonen mangá, e ela fala que teve uma hora que teve que separar fisicamente as pessoas que shippavam os 2 personagens, só que de ordem diferente, porque causavam mal-estar. Então, claramente, o mal-estar existia, só que ele só aparecia quando essas pessoas se encontravam fisicamente, poucas vezes, que era tipo 1 ou 2 vezes por ano quando tinha os eventos, a Comic-Con, vamos dizer assim. Então teve que separar. Então, como a Paty disse, não era perfeito. Eu acho só que, assim, na verdade, antigamente sempre teve, né, os haters. Tipo, Sim, sim. eu lembro que. Eu falo do Orkut porque eu vivi muito no Orkut, né? E aí era muito engraçado, porque tinha invasão, tipo assim, ai, a gente vai se juntar e vai invadir a comunidade tal pra jogar hate neles. Era, tipo, Nossa, muito desocupado, eu sabe? vivi isso, eu vivi isso. Era coisa muito de desocupado. Só que, tipo, é meio que engraçado, sabe? Mas era muito pontual, assim. Porque óbvio que aparecia, né, a moderação, os ADM, expulsava todo mundo e acabou a festa. Mas, então durava muito pouco. Mas acontecia, sabe? As Sim. pessoas, elas faziam isso antigamente também. Aí a diferença é que hoje, como a forma que o fandom, porque o fandom deixou de ser de grupos fechados, muitas vezes com moderação, ou pelo menos no mínimo um grupo de pessoas muito menor para controlar a comunidade, um negócio que meio que não tem barreiras, não tem fronteiras. Se eu tô no Twitter, eu posso estar em 3 fandoms diferentes com a mesma conta, sabe? Meu Twitter vale para todos os fandoms que eu estiver. E por não ter limites, significa que pessoas que não estão acostumadas com o fandom e pessoas que não são do fandom podem ver o que as pessoas do fandom estão conversando sobre. E aí dá-se as brigas eternas de como transformar o limite do fandom, o que pode fazer, o que não pode fazer. Ah, meu Deus, tem criança aqui. Sendo que, tipo, isso é muito problema causado pela forma que a rede social funciona de jogar todo mundo no mesmo canto. Sim. O que é o problema? Porque, por exemplo, vamos dizer, num grupo do Orkut ou num fórum, vai ter sessões separadas para diferentes assuntos. Então, se tem um assunto que você não está interessado ou não quer ver, você não vai no tópico que está falando desse assunto. Nas redes sociais, você meio que não tem como evitar isso. Você tem ferramentas, tipo, eu posso bloquear uma tag, eu posso multar as pessoas que estão falando desse assunto. Mas ainda assim, tipo, as coisas vão vir até você, sabe? Uma coisa que uma hora você vai ter que reagir a uma coisa que você não quer ver. Então cria muito uma coisa meio negativa, sabe? Que antes, tipo, se eu não quero ver o assunto, eu não olho. Mas agora é capaz do assunto aparecer na minha timeline, eu tenho que ficar, tipo, limpando na minha timeline por um tempinho, sabe? Hoje em dia você tem que. Acontece no TikTok, você tem que treinar o algoritmo pra não aparecer pra você, tipo, o que você não quer ver, né? Sim. Eu gosto muito de uma comparação que eu vi uma youtuber fazendo, falando do porquê o fandom atual é uma comunidade tão tóxica. Porque, tipo, a coisa ficou mais tóxica, ficou mais pesada da forma de você interagir com pessoas num fandom. Porque antes, fandom, tipo assim, a gente podia pensar no fandom como uma vizinhança com várias casinhas. E cada casinha tá, tipo, fazendo suas próprias coisas, interagindo com a mídia do jeito que acha melhor. E agora não, para muitas pessoas, o fandom é uma casa, é o quarto dela. E as pessoas que estão incomodando elas estão incomodando no meu espaço. Não quero essas pessoas aqui. Mas eu, assim, eu acho também que, pra mim, uma das explicações da internet ter ficado tão insuportável é por causa da questão de engajamento. Sim. E aí eu acho também que isso está muito linkado à monetização da internet e essa questão de, tipo, ser influencer, sabe? Sim. Porque daí eu acho que é inegável que hate dá muito mais engajamento do que você tá falando de alguma coisa, sabe, que você gosta, um hobby qualquer. Tipo, hate faz com que as pessoas engajem. E quando junta com monetização, sabe,
faz com que as pessoas acabem falando, não, poxa, eu fiz uma lista dos mangás que eu gosto, mas não engajou muito bem, aí eu fiz a lista dos mangás que eu odeio e, vum, escalou, sabe? Existe um estímulo para conflito. Sim. Isso, sabe? Eu sinto que existe isso. Tipo, obviamente, pode não ter sido a intenção inicial, mas é meio isso que se formou. E as pessoas, elas são recompensadas, sabe? Por criar intriga, fazer clickbait, sabe? E, infelizmente, isso faz com que as pessoas engajem. Porque, gente, é o que a gente fala. Não tem força maior que une e movimenta as pessoas do que a raiva. Nossa, eu lembro uma coisa que, por exemplo, da própria forma como uma rede social funciona, eu lembro muito na época de Free. Vamos dizer, você tá vendo Free, você tem seu Tumblr, e aí você gosta de Haruhi e você não gosta de Mako Haru. E aí você quer fazer um post explicando, sei lá, você quer xingar o tipo que você não gosta, direito seu, você pode não gostar do tipo que você quiser. Mas aí a pessoa vai e faz o quê? Ela tagueia todos os tipos que ela está falando na conversa. Só que esse post vai aparecer para qualquer um que for na tag, não necessariamente está procurando. Se eu vou na tag de Mako Haru, eu não tô procurando gente que odeia o chip, tô procurando gente que gosta do chip. Uhum. E aí começa as brigas, porque aí começa, pô, não dá tag no que você tá falando mal. E aí você fica pedindo pro infinito de pessoas pra, tipo, pra respeitar regras que não são necessariamente definidas que todo mundo conhece, sabe? Porque muitas vezes a pessoa vai taguear, seja pra ela, tipo, pro controle do site dela, tipo, eu quero saber disso no meu Tumblr, Sim. quero organizar esses pensamentos aqui porque são as minhas tags, mas as tags valem pra todo mundo, sabe? Não tem uma barreira que você pode botar. Acho que o pessoal não está acostumado a fazer uma política de boa vizinhança. Eu acho que é muita gente que... A gente também, né? Tipo, cresceu com a internet, mas agora que está se acostumando de uns 10 anos para cá a ter rede social como sendo algo mais comum no dia a dia, vamos dizer assim. E o pessoal de fandom, que participa de fandom, é muito apaixonada. Sim. Então, você falou do Tumblr, tipo, você fazia arte ou você fazia fic, escrever fic? Ok, mas aí tinha um pessoal também que escrevia, tipo, análise do personagem, análise do chip e tal. E aí era popular isso, ou o pessoal que fazia tradução. O que eu vejo muito hoje em dia é que muita gente quer participar do fandom e meio que quer ser reconhecido por isso, como sendo parte da identidade daquela pessoa, sabe? E aí, meio que tem que ter a medalhinha de participação do fandom, tipo, por isso você tagueia as coisas. Eu não sei se faz sentido isso pra vocês. Mas, E aí, por isso, a pessoa quer demarcar aquele território. Ah, eu não gosto de Mako Haru porque eu gosto de Rinharu, usando o exemplo de Free. E aí, você tem que saber que eu não gosto porque eu faço parte desse fandom, sabe? Só que aí acaba gerando esse mal-estar pra todo mundo. sim. É complicado exatamente essa questão, porque eu acho que essa coisa de fandom tem tantas camadas que eu acho que é por isso que virou a zona que tá. E acho que uma delas também que acaba pegando muito é essa questão de que a gente transforma essa coisa de o que a gente consome somos nós, sabe? Faz parte da gente. Sim. Então, tipo assim, se eu gosto de Mako Haru, é um insulto pra mim, pessoalmente, como pessoa, que exista alguém que não concorde comigo. Você se sente ofendido. Porque a partir do momento que vira sua identidade, você não pode ter nada que atrapalhe sua identidade. Por exemplo, eu sou fã de Free, eu não quero ninguém, entre aspas, de esquisito gostando de Free. Eu não quero ninguém que discorde de mim gostando de Free. Então, se necessário, eu vou expulsar essas pessoas daqui. Sim, o que acontece não é nem a questão de pessoas diferentes, com opiniões diferentes no mesmo fandom. Tipo, acontece que tem pessoas que não aceitam que outras pessoas que têm essas opiniões diferentes existam. Tipo, e aí começou toda a história de policiar as opiniões de quem tá nesse fandom, de quem seria digno de existir nesse fandom, né? É, porque existe uma maneira correta de consumir a mídia que você gosta, sabe? Sim, É que nem sim. aquelas pessoas que reclamam, tipo assim, eu não acredito que aquelas meninas estão assistindo, insira nome de algum shonen de lutinha, só pra fazer casal. É tipo assim, foda-se, se for isso mesmo, sabe? Eu já vi anime e novela pelos motivos mais esdrúxulos possíveis. Chip é só um deles. E os caras tá assistindo só por causa da lutinha, sabe? Às vezes eles não estão nem lendo a fala. Ele nem entendeu a lore, sabe? Então, tipo Ele nem assim, sabe que tá rolando plot. quem é eles pra julgar as meninas que tá fazendo chip? Tem menina que tá fazendo chip que tá fazendo análise mais profunda da série do que qualquer carinha. Então, tipo assim, é complexo. É que eu falo de não ter barreiras, tipo, de ter lugares onde pessoas podem conviver, assim, tipo, num espaço onde todo mundo se entende. Porque, por exemplo, um fandom grande, sei lá, My Hero Academia. Vai ter o pessoal que tá vendo pra shippar, vai ter o pessoal que tá vendo pra ver lutinha. Sim. Tecnicamente, são todos do mesmo fandom. E não necessariamente as pessoas vão se bicar. E nem precisam se bicar. Só que a forma que a rede social funciona vai aproximar todo mundo e, logicamente, vai gerar conflito. E eu acho que, assim, muitas vezes acaba subestimando a capacidade do colega que não assiste, não lê da mesma forma que você.
Eu noto muito isso com o pessoal que vê shonen de lutinha pra shippar. Tipo, claro, tem a misoginia e tal em relação aos fujostos, etc. Mas aí, se você vê uma série, ou um anime, ou um mangá, e você não tá fazendo seus posts diários de análise de como essa série é boa, você não está apreciando a série direito. Sendo que, assim, a pessoa, às vezes, muitas vezes, sabe de tudo isso que você quer que ela bote em análise, só que a pessoa não quer fazer isso. Tipo, ela só quer apreciar a série do jeito que ela quer, lendo só, vamos dizer assim, sendo um consumidor passivo, entre aspas. Eu quero ler isso que o autor tá colocando na minha frente e apreciar como é. Eu quero ler isso, tem uma série sobre política, alguma coisa assim, mas eu quero também ver as possibilidades de chip. Mas eu sei que tem esses temas políticos, tipo, é meio que se a pessoa não tá te falando, se você não conhece a pessoa profundamente e não sabe o que ela tá pensando, você não tem direito de exatamente julgar como ela consome aquela série, aquela mídia, vamos dizer assim, exceto se ela tiver fazendo uma coisa legal, mas aí já são outros 500, né? Mas só postando screenshot de chip falando, olha esses dois lindos, eu queria que eles se beijassem. O que eu vejo falando de consumismo, uma coisa que eu acho que é muito gritante de fenda atualmente, da questão de como mudou a dinâmica, principalmente com o pessoal mais novo, porque a gente que cresceu antes das redes sociais, tipo, tomarem o controle da internet igual é hoje, é que, tipo, a gente estava acostumado, tipo, de o fandom em questão, de pessoas que fazem coisas pro fandom, era muito menor. Então, cada artista que você achava que fazia fanar seu chip era, pô, meu Deus, tem alguém fazendo, adoro o seu trabalho. Ou alguma fanfic do chip que você gosta, e você ia lá e comentava todo capítulo, você estava sempre interagindo, tipo, porque você queria mais, você queria conversar com as pessoas. E hoje o pessoal pega uma atitude muito mais de passiva, tipo, eu quero ficar dando RT em fanart do meu chip, e eu fico com raiva se a artista que eu sigo começou a fazer fanart de outra série que eu não tô vendo. Ou reclamo que a autora tá demorando muito pra atualizar, sendo que a autora, tipo, tá ocupada com a vida, sabe? A fanfiqueira está fazendo isso de graça. Pois é. Você cobrar de fanfiqueira como se você estivesse cobrando de um, sei lá, de um restaurante que tá demorando com um pedido, é burrice. Eu vou assinalar, eu não gosto desse tipo de pessoa, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. E isso acaba criando um efeito ruim, porque, tipo, artistas e fanfiqueiros se sentem pressionados. Todo mundo que produz coisa pro fã no sentido de, quero fazer material de fã, quero fazer fanfic, cosplay, o cara se sente pressionado pra atender uma demanda que, tipo, tá todo mundo fazendo isso de graça. Sim. Era pra ser divertido. De onde tá vindo essa pressão, sabe? Pra se manter relevante num espaço, que era pra ser um negócio pra estar se divertindo. É aquela coisa. Eu acho muito engraçado. Tem um artista específico que eu sigo que ela tem duas contas diferentes. Uma pra posição diferente do chip dela. Tipo, que ela shippa dois personagens. Quando um tá com o Wookie do outro personagem, ela tem uma conta. Quando o outro personagem, que normalmente é semi, tá com o Wookie do outro personagem, ela tem outra conta. Eu acho muito bom. Ela faz isso por educação, obviamente, e tal. Pra mim não importa, mas eu entendo porque ela faz. Mas uma coisa que eu já não entendo é, tipo, precisar fazer uma conta diferente pra séries diferentes. Tipo, eu já vi gente reclamando de artista desenhando pra série diferente. Tipo, eu meio que fico, ok, não tem que fazer uma série que eu odeio, aí eu vou ficar, tipo, eu dou unfollow e tal. Mas eu achei muito engraçado esses dias quando eu entrei no Twitter pra ver alguma coisa e tinha gente reclamando de, tipo, aquela série lá, Arcane, acabou, né? Uma coisa assim, a temporada, eu não sei. Aí o pessoal reclamando. Não, acabou não, a gente vai produzir mais, eu quero que vocês produzam mais. A pessoa tava exigindo que escrevessem mais fanfics. E aí o screenshot das fanfics de Arcane era tipo 20 mil fanfics no Outfit. E eu fiquei, mas você tá reclamando com 20 mil fanfics? Meu Deus, 20 mil. Essas pessoas não sabem o que é você gostar de um fandom que tem, tipo, 15 fanfics no seu chip e 7 são em mandarim. Essas pessoas não sabem o que é isso. Pois é, tipo, é reclamar de boca cheia, sei lá. Mas aí, tipo, o problema não é você querer, tipo, que escrevesse mais fanfics disso. O problema é a exigência que vem disso, que, tipo, muitas vezes o Twitter mesmo virou um antro de lugar para essas exigências, sabe? Sim, tipo, e até uma mudança de comportamento. Porque antigamente, tipo, sei lá, eu gosto do chip, não tem fanfic suficiente, eu ia lá e escrevia, sabe? Eu fazia minha própria comida, ia na floresta, caçar e montar um prato bonitinho pra mim, sabe? E hoje, aí chega em absurdo, tipo, gente que vai pro chat GPT e fica pedindo fanfic do chip. Pelo amor de Deus. Porque a pessoa que quer consumir conteúdo do chip como se fosse um hambúrguer, sabe? A pessoa não quer a comunidade, ela só quer ficar recebendo mais do que ela gosta. Ela tá numa comunidade. Eu não sei nem se posso considerar essa pessoa parte do fandom, sabe? Eu acho que é um problema, assim, eu não sei se vocês querem falar uma coisa que eu lembrei de uma coisa que me irrita muito também. Eu acho que não é só em questão de fandom, eu acho que é de tudo da rede social, assim. O povo que gosta de dar pitaco em tudo, parece que todo mundo tem que ter opinião. Sim. E, tipo assim, às vezes eles querem dar pitaco sobre o chip do outro, sobre a qualidade do chip do outro, sobre não sei o que. Gente, ninguém pediu a sua opinião.
sabe? Tipo, ai, tá, beleza, você não gosta do chip X? Tá, então é só não gostar, é só ver as suas coisas. Mas não, eles precisam falar sobre por que que esse seu chip está errado e por que você não deveria estar gostando. Quem é você? Quem Sim. pediu sua opinião? O que você tá fazendo? Ou aqueles, nossa, arte muito bonita, pena que eu odeio esse chip. Ai, Precisa fazer esse comentário? Tem necessidade? é só ignorar. Uma coisa é você comentar isso pros seus amigos, beleza, direito seu. Você responde à pessoa que fez. Tipo, a pessoa que fez não tá interessada na sua opinião. Ela não quer a sua opinião. Ela fez pra quem gosta. Sim, eu acho que assim, isso é uma opinião minha, tipo, talvez a Cris, que ela sabe, obviamente, mais japonês que a gente, que eu e a Paty, talvez ela possa comentar mais, mas eu sinto que quando se abriu um espaço, tipo, o Twitter, e tem essa interação com artistas japoneses mais fácil do que tinha, obviamente, não tinha no Orkut, ou não tinha no Facebook, muita gente dos fãs em inglês, e infelizmente a gente aqui na América Latina acaba reproduzindo muita coisa de fandom em inglês, muitas vezes a gente tá na merda por isso. O pessoal aqui não estava pronto pra lidar com o fato de que você, tipo, o clássico não gosta, não leia, tipo, japoneses fazendo coisas que eles gostavam, mesmo o fanart inocente, e aí do nada você tinha acesso àquele fanart e você ficava, mas que porra é essa desse chip que eu odeio? Vou colocar aqui, vou salvar sem nem dar crédito e botar aqui para os meus seguidores, porque eu tô falando desse caso, porque eu vi um caso desses. Uma pessoa que eu não conheço, assim, de ser próxima a minha, mas uma pessoa do Twitter famosa, lá por 2018 e tal, a pessoa salvou um fanart, eu acho, de um chip de Boku no Hero Academia, e ficou, tipo, gritando, nossa, mas esse chip aí é uma merda e tal, etc. Tipo, eu fiquei, cara, por quê, sabe? Você salvou o fanart sem dar crédito, só pra falar mal do negócio. Falta essa etiqueta. Isso é outro problema também, tipo aquela coisa. Quando a gente falou que acabou as barreiras, não foi só a barreira de pessoas de diferentes pensos estão agora convivendo no mesmo ambiente. É gente de países diferentes, com culturas de formas de agir diferentes entre fãs. E aí a gente tem outro tópico que eu queria falar, que é a diferença entre o fandom ocidental e os fandoms asiáticos. Porque, né, falando publicamente de BL ou Otaki, isso é o que a gente está focando, que acaba tendo conflito, não só com os artistas, mas, por exemplo, já vi infinitos guias de como agir com um artista asiático, de japonês. E, tipo assim, muita gente fica achando, nossa, mas, pô, a pessoa tá na internet, ela tem que estar preparada, mas a pessoa não tá necessariamente pedindo pra interagir com o fandom que fala inglês ou o fandom latino-americano, sabe? A pessoa tá no canto dela que ela interage com outros artistas, muitas vezes, que falam o mesmo idioma que ela. Eu já tive caso de viralizar no Twitter e tava gente falando um idioma que eu não conhecia. É meio assustador, porque você não sabe o que as pessoas estão falando de você. Você não sabe Sim. se é bom, se é mal, e não dá pra confiar no tradutor automático. Tipo, eu já viralizei com um tweet, tipo, nem falando mal, era alguma coisa tipo, gente, vocês não deviam julgar os amiguinhos pelo que eles consomem e tal. E na época eu tava com a conta aberta, tipo, minha conta do Twitter tá ainda aberta, mas eu não uso, né? Porque desde que tudo aconteceu, era a minha conta nova e viralizou com uns guri mandando eu me matar e tal, alguma coisa assim, porque eu tava falando isso. E tipo, então você apoia crimes fictícios e tal, aquelas coisas lá que eles falam, sabe? E aí eu fiquei, tipo, um bando de guri mandando eu fazer coisas horríveis, e no idioma que eu falo, em português, já era horrível e tal. Eu bloqueei todo mundo, mas, tipo, ainda assim é horrível. Imagina uma língua que você não conhece, sabe? Acho que a Cris pode falar até melhor disso, porque, tipo, não quer dizer que o fandom asiático é lindo, maravilhoso, que não tem briga lá. Lá também tem briga. O pessoal também briga lá com outras coisas. Sim. As brigas que a gente fica sabendo de fandom chinês são assustadoras. Então, tipo, não é uma coisa, só americano, só gringo que fala problema. Não. É generalizado, sabe? Mudança de redes sociais, mudança de como a gente interage na internet, criou esses conflitos. O que eu acho muito ruim, principalmente agora que os artistas estão muito próximos da gente. Porque antes, tipo, o mangaka ou o diretor do filme, sei lá, era alguém que você via em revistas e matérias de TV. Você não tinha chance de interagir com a pessoa, a não ser que, sei lá, você mandasse uma carta pra pessoa. Ou você tava num evento que a pessoa tava. Assim, eu não tenho como falar muito do fandom chinês, apesar que a gente sabe eles são bem agressivos, né, quando eles querem falar de alguma coisa, reivindicar alguma coisa. Mas, assim, pelo menos o japonês, eles tendem, como foi dito antes, não é que não existem conflitos de vez em quando eles se trombam, o povo briga, mas, no geral, eles tentam evitar que isso aconteça. Sim. Tipo, de todos os jeitos. E é por isso que ele é tão organizado e às vezes as pessoas ficam reclamando, tipo, ai, mas por que que precisa ser assim? Dá muito trabalho. Pois porque é exatamente para evitar que dê problemas, tipo, usar as tags certas, sabe? Colocar avisos no começo. Tipo, se você vai ver vários doujinshis, tipo, ele sempre tem um disclaimer ali, falando sobre o que é, às vezes até explicando sobre o enredo, sabe? Tipo, olha, se você gosta de coisa tal, continue. Se você não gosta de tema tal, ou às vezes é sobre o casal de fato, né? Ou a ordem do casal,
Ou, tipo assim, em algum momento aparece um pouquinho do outro chip. Aí eles avisam, porque aí se você já no começo lê aquilo e você não gosta, você nem continua, entendeu? Até porque eles estão comprando também, né? Principalmente do Dish, assim. Você não vai comprar um negócio que você não gosta. Sim. Então, tipo, mas eles fazem isso pra evitar exatamente que aconteçam coisas desagradáveis, sabe? Tanto pra quem gosta do chip dele, pra quem não gosta. Isso foi uma coisa comum do Fedocentral durante muito tempo. Todo mundo aqui viveu a fase do se você não gosta, não leia. O primeiro disclaimer do Blind, tipo, lá em 2009, tem lá escrito em negrito. Esse site tem conteúdo homossexual entre homens. Se você não gosta, não leia, não fique aqui. Eu já vi gente reinterpretando isso como, é porque as pessoas não querem que fique problematizando o que eles estão fazendo. Não, é pra não gerar brigas. Gente, é sério que teve essa interpretação? Eu já vi muito, porque quando as pessoas geralmente reclamam, quando não gostam, não leia, fica parecendo, não, porque vocês não querem que as pessoas vejam as coisas erradas que estão fazendo. Tipo, não, é pra não dar briga, pra você não se sujeitar ao que vai te incomodar e você não quer ver. A gente tá pensando até em quem não gosta também, tipo, por que você vai querer ver uma coisa que sabendo que você não gosta? Sim. Tipo, não faz muito sentido, sabe? E, por exemplo, a gente que já é mais antigo da internet tá acostumado a, sei lá, se eu tô num site, eu tenho que filtrar o que eu não quero ver, eu vou me dar o trabalho, tipo, eu vou bloquear tag, vou bloquear pessoas, vou me dar o trabalho pra, tipo, não ser incomodada futuramente. É uma coisa meio chatinha, mas, tipo, eu resolvo isso em 15 minutos, sabe? Sim. Mas hoje, do jeito que fandom funciona, por exemplo, vamos dizer que eu tô num fandom e eu não gosto de um chip. Não arranjo problema com isso, não reclamo com ninguém, mas, tipo, eu não gosto de chip, por qualquer motivo. E aí, pelo jeito que o algoritmo funciona, mesmo se eu ficar dando bloco, aparece mais e mais e mais, tipo, eu não consigo fugir do negócio. Por mais que eu não consigo fugir, é impossível, ele tá em toda parte. Mas, na verdade, eu também acho que muitas pessoas têm uma curiosidade mórbida de saber o que tá acontecendo, sabe? Sim. Eles precisam saber o que o outro lado do fandom está falando. Então, eles vão, sabe, ver. Eles não bloqueiam porque eles querem ver. Nem que seja pra xingar, mas eles querem, sabe? Eu sinto que eles também não querem ficar de fora Sim. e não saber o que está acontecendo, que eu acho que é um fenômeno muito atual também. Só comentando assim, se você quer ter curiosidade mórbida, tudo bem, é parte do ser humano e tal, mas tenha responsabilidade por isso. Sim. Não vá culpar o colega, sabe? Falei, mas, por exemplo, o chip war não é novidade. Tinha chip war na época de fórum, de gente que não gostava e brigava por causa de chip. Tinha isso. Já teve brigas muito feias no fandom brasileiro, inclusive. E se você viu o nosso episódio antigo de fanfic, você vai saber todas as tretas do fandom de Cavaleiro do Zodíaco, porque tinha muita treta. Mas aí que acontece que junta na escala que as coisas vão, porque, tipo assim, normal pessoas brigarem em comunidade, tipo, você gosta de chip que eu não gosto, você gosta da ordem de Semi-Yuki que eu não gosto, normal. Sim. Só que aí o problema é que as coisas escalam muito rápido. Sim. Porque uma conversa que, sei lá, que ficaria num grupo pequeno, de repente tem 2.000 pessoas discutindo esse assunto. E foge do controle. Foge do tema, às vezes. Porque, por exemplo, se eu falar que, eu gosto do fulano como, né, não gosta de outra posição, as pessoas vão falar, nossa, mas como você é preconceituosa. É porque você está sendo, sei lá, vão falar, arranjar 1000 palavras difíceis, eu sou heteronormativo, sabe, romantizando alguma coisa. Você está fetichizando, romantizando, normalizando, Sim. sexualizando. Os 4 cavaleiros do apocalipse. Eles começam a fazer uma análise da sua personalidade, porque não, se você gosta do fulano só como Hulk, então isso quer dizer que você... Isso não quer dizer nada, gente. Só quer dizer que eu gosto de ver esse personagem dando a bunda. É só isso. Nada mais. Volta pro lance de o que você gosta, da sua identidade. Então, se você gosta de chip que eu não gosto, eu vou ver você como uma pessoa ruim, porque eu interpreto que quem gosta desse chip é uma pessoa ruim. Tipo, é uma coisa totalmente distorcida que não tem razão com a realidade. Eu reclamei na BlameCon de 2024 falando que chipagem não é ativismo. Se eu preferir que eu AOBD a bunda, não reflete nada sobre as suas opiniões políticas e do que você faz na vida real, sabe? Nada se importa. E aí eu acho que entra em outra tangente que é, ao mesmo tempo que as redes sociais cresceram muito na década passada, vamos dizer assim, o que cresceu muito também, isso não é algo ruim. Tipo, eu acho que a gente pode falar que foi uma característica que aconteceu na década passada. Foi as discussões sobre as questões sociais, obviamente, né? Tipo, a gente tem praticamente... é da mesma época, e aí vocês com certeza sabem que não se discutia feminismo, não se discutia racismo, não se discutia homofobia, né? Então, não se discutia saúde mental, que são coisas importantes de se discutir. Mas aí um monte de gente, vamos dizer assim, abre aspas, leiga, começou a saber sobre coisas que antes não sabia, e agora começou aquela época do tipo que chamam de fora Temer Core. Quebrando tabu. Quebrando tabu. Vamos problematizar? O que não tem problema você olhar com um olhar crítico para coisas que você consome,
Só que, tipo... Isso em si não tem problema. O problema é que isso entra em conflito diretamente com o que você gosta da sua identidade. Sim. Então, obviamente, vai dar conflito. Não, e não é só isso, também entra junto com. Nem sempre você tem que dar opinião, sabe? Porque tem gente que, exatamente, ela é leiga. Tudo que ela aprendeu sobre, né, romantização, fetichização, estereotipo, blá, ela aprendeu na internet com posts muito curtos, né? Porque a gente não consegue fazer um TED nas redes sociais sem que as pessoas desistam nos primeiros 2 segundos. Então, tipo assim, é muito raso. É coisa que as pessoas aprendem, sei lá, na faculdade, em semestre, em ano, sabe? Então não é fácil. Mas as pessoas acham que é muito simples e que elas têm propriedade para adaptar sobre alguma coisa. Aí vira um problema enorme, porque tem 200 pessoas batendo boca sobre um negócio que elas não manjam. Sim. Isso não ajuda ninguém, sabe? Não ajuda ninguém. Você não tá contribuindo com nada positivo, sabe? Porque você tá falando de uma coisa que você não é especialista, com outra pessoa também que você não sabe quem é e que provavelmente também não é especialista, e vocês estão batendo boca e que não vão chegar a lugar nenhum, sabe? E isso quando o problema não é que as pessoas têm definições diferentes da mesma palavra, justamente porque aprendeu por osmose de rede social e não porque leu de uma forma mais aprofundada o assunto. E outra, elas não são obrigadas a saber. Eu entendo você não saber a definição correta de, sei lá, fetichização de Freud. Tudo bem, você não precisa, mas daí você não dá pitaco. É isso. Porque assim, eu acho que as pessoas sentem uma necessidade muito grande, e aí que você falou de dar opinião de tudo, porque, tipo, as pessoas estão querendo se provar que são ativistas e tal, que estão por uma causa, e eu acho que não é errado você querer saber mais sobre um negócio, tipo, vamos dizer assim, usar a palavra, você se desconstruir, você notar que tinha certos preconceitos, mas é aquilo que a gente já falou, você querer expressar isso apenas no que você consome, é tipo uma energia muito mal gasta, sabe? Eu só falar que tem um livro que eu li do Aaron Jenkins, que é a Cultura da Convergência, que ele fala também sobre fandoms, e fala sobre a questão de usar o espaço de fandom como, vamos dizer assim, playtest de atividades políticas, de conversas, de tema político e social. Eu acho que fandom hoje faz muito bom para esse tipo de discussão. Mas é uma coisa que corre muito risco, principalmente da forma que a rede social funciona, de virar uma coisa muito performática. Sim. De você performar a opinião correta, não necessariamente ter algum efeito na vida real, sabe? Pra mim, um exemplo de ativismo de fandom, sei lá, os fãs do BTS se juntar pra fazer doação de caridade durante a pandemia, ou fazer campanha de conscientização de saúde, Sim. sabe? Isso é uma coisa legal, de sair do fandom e vai pra uma coisa real, uma coisa concreta. Ou quando eles lotaram de modo falso o comício do Trump lá, mas tipo, também teve o exemplo daqui que virou meme as coisas de tipo a Erika Hilton falar com as páginas tipo do BTS, das ARMY ou da Taylor Swift, por exemplo, pedindo para movimentar coisas, e elas vão e movimentam e tal. E eu acho isso bom, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada se não é tipo, tá, mas vocês estão fazendo isso porque tem essa conscientização dentro do fandom que tipo é algo bom que aconteça, ou é porque tá acontecendo dentro do fandom e não tem a tentativa de explicar por que isso é importante, sabe? Então, realmente é bom que aconteçam essas discussões, ao mesmo tempo que eu fico preocupada se isso não vai ser seguido só porque é parte do fandom. Tipo, enfim, só pensando aqui nisso, mas realmente é um espaço bom pra isso. É porque o livro é um pouco antigo. O livro eu li, sei lá, em 2012, 2013, por aí. Aí no livro ele falava muito sobre a questão de fandom ser uma coisa muito pequena escala. Só que do jeito que as redes sociais funcionam hoje, não é mais pequena escala. O negócio pode sair do controle muito rápido. Sim. É que as pessoas precisam ter responsabilidade pelo que elas falam, sabe? Principalmente hoje em dia, que as coisas escalam muito rápido, elas se espalham muito rápido. Então, assim, se você não tem certeza de alguma coisa, você fala, olha, minha opinião é tal, mas eu não tenho certeza, porque eu não sou especialista, sabe? Tudo bem, sabe? Não tem problema. O problema é que hoje em dia tem muita gente que afirma coisas como se tivesse plena certeza, aí se dá merda, depois ela fala, ah, não, gente, aqui eu não sei, foi o que eu ouvi. E aí eles tentam se retratar. Mas aí já foi tarde, sabe? A retratação nunca se espalha da mesma forma que a fake news. Então, tipo, a gente tem que ter noção do que a gente tá falando, se a gente quer, principalmente, ser um influencer, sabe? De você fazer uma pesquisa certinha, ter responsabilidade pro que você tá falando, porque é muito complicado. Hoje em dia, sabe, pode sair do controle, a gente acha que não, mas qualquer coisa que cai na internet pode viralizar, do nada, sem a gente saber. E eu ia comentar que quais são as consequências disso, tipo, pro fandom em si. Porque o que eu tenho visto, que muita gente tem comentado, que a gente tá meio que voltando pra uma época... Eu vi alguém falando da teoria da floresta escura, que é o fato de que o ficar no ambiente a céu aberto, as redes sociais,
é tão tóxico que as pessoas se fecham em comunidades fechadas. No sentido de você não fica mais no seu Twitter comentando aquilo, você vai para um grupo fechado, você vai para um grupo de WhatsApp, você vai para um Discord, você vai para um grupo de Telegram da vida, porque você não se sente mais confortável de estar, tipo, vamos dizer assim, no terreno baldio, que é o Twitter, por exemplo, para comentar do que você gosta, você não se sente mais seguro. Sim. E por um lado isso é bom, porque eu acho que comunidades fechadas é o melhor espaço para pessoas se desenvolver, para ter comunidade, mas por outro lado isso é muito ruim para quem está chegando agora. Porque, por exemplo, a gente aqui é porra velha, eu sei onde encontrar as pessoas para falar dos assuntos que eu quero. Eu tenho grupos específicos, eu tenho amizades próprias, eu tô em São Paulo, onde eu posso ir no evento e encontrar com pessoas fisicamente, sabe? Eu tenho meios, isso não é uma coisa que todo mundo pode, todo mundo tem. Uma menina que, sei lá, de 3 anos que começou a gostar de, sei lá, de Haikyuu, e quer falar do tipo de Haikyuu, ela não tem muito pra onde ir se ela não conhece o ambiente, ela vai ir pro terreno baldio. E ela vai se enfiar nesses buracos e muitas vezes vai, sei lá, vai ter reproduzir comportamentos tóxicos muitas vezes porque ela quer se encaixar no que ela vê como aquele fandom, sabe? Isso é muito ruim. Mas aí é porque agora tá numa dinâmica, eu não sei se tá dizendo uma dinâmica diferente, porque é a primeira vez que a gente tá tendo um espaço tão grande pra fandom em rede social, tipo, de uns 15 anos pra cá. Então aí, tipo, a gente pode ver o fenômeno anti que a gente vê nas redes sociais. A gente pode falar que é uma consequência desse ativismo performativo de provar que você tá correto porque você é mais desconstruído e você quer a justificativa para gostar do chip, quando às vezes o chip tem, vamos dizer, coisa problemática e não tem problema, sabe? Tipo, enfim, é mais pensando, quando foi que aconteceu isso? Quando foi que as pessoas começaram a vir com essa, sabe? Essa é a minha opinião. Tipo, ao meu ver, tanto você querer provar que você é puro, inocente e gosta das coisas de uma forma correta, quanto mostrar que você é hardcore e gosta só das coisas problemáticas. Que, ai, é muito melhor que coisa vanilla, são pessoalmente chatos pra mim. São coisas, pra mim, parece coisa de gente de 15 anos, mas isso sou eu. Mas, tipo, obviamente, tem uma resposta muito mais reacionária do pessoal que quer provar que tá errado você ler uma obra com, sei lá, age gap de 2 anos de idade entre os dois protagonistas de interesse romântico, sabe? Então eu fico pensando, quando foi isso que aconteceu? Porque aqui no Brasil eu noto que é muita influência dos gringos, sabe? Reproduzindo coisas de lá. Ah, sim. Eu falo que ele só não tá pior porque desses espaços tipo Blime existe, vamos dizer, comunidade mais velha, com gente mais velha que ainda tá por aqui. Porque eu acho que o fandom dos americanos tem muito um problema de a pessoa famosinha do fandom, Sim. que vamos dizer, sustenta o fandom, porque ela vira fonte de informação do fandom. E quando ela deixa de ter interesse ou por qualquer motivo não participa mais, o fandom meio que se perde. Informações se perdem, amizades se desfazem, isso é muito ruim. Sim. E eu diria que aqui na América Latina, até no Brasil, isso não acontece tanto, porque já tem mais grupos mais fechados, grupos mais estabelecidos, tipo assim. Não tá todo mundo dependendo de uma pessoa, sabe? Se o Blind sumir amanhã, espero que isso não aconteça, o fandom de Blind continua vivo, sabe? Vai ter outras pessoas. Então, mas eu também acho que essa questão de como as pessoas estão meio que se relacionando, né? Não só na internet, mas com a ficção. E eu acho que aí isso também tem muito a ver o que acontece com essas diferenças de gringo com o pessoal daqui. Eu acho que é muito por causa de como que a nova geração está se relacionando com telas. E aí eu acho que isso foi um pouco tardio no Brasil, porque, infelizmente, né, a gente tem uma divisão social muito grande, e essa questão de todo mundo ter acesso a uma tela também foi muito difícil, sabe? Até todo mundo ter, nem que seja um smartphone bem furebinha ali, demorou. Então, acho que isso também tem muito... Por exemplo, os gringos, eles tiveram esse tipo de acesso muito antes, né? E aí uma coisa que até discuti uma vez, que eu acho que essa questão de como as pessoas estão se relacionando na internet e na vida pessoal, assim, ficou meio confusa. Porque a gente não tem mais criança, por exemplo, sei lá, brincando na rua, sabe? Por várias questões. Porque tá perigoso, enfim. Mas a maioria das pessoas agora, elas estão se relacionando por tela, sabe? Seja uma pessoa que eu encontro na escola, mas eu converso com ela o resto do dia pelo celular também. Ou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas eu acompanho a vida dela pelo meu celular, sabe? Uhum. Ou um amigo que eu nunca vi na vida também, mas eu sempre tô conversando com ele porque ele é meu amigo que eu fiz na internet. E aí, eu acho que fica meio que tanto pessoas reais quanto personagens fictícios, eles estão todos no mesmo plano, que é o 2D. Então fica muito confuso, sabe, essas barreiras do que é real, do que é. Porque uma pessoa que eu vejo, eu nunca converso com ela, ela é simplesmente um influencer, que eu vejo a vida dela e acompanho a vida dela, às vezes acompanho o crescimento inteiro dela na vida,
é tão real quanto o personagem da história que eu tô lendo e eu tô acompanhando a vida dele, os dramas dele e o crescimento dele, sabe? Então é uma confusão de proximidade, sabe? Você tá muito próximo de personagens, tanto quanto você é próximo de pessoas reais, sabe? Então eu sinto que rola muito essa questão de que as pessoas estão perdendo a noção de proximidade, sabe? De como se relacionar, tanto com o que é fictício e o que é real, porque meio que tudo virou a mesma coisa. Então eles desumanizam pessoas e humanizam demais personagens. E aí vira essa zona, sabe? A coisa do humanizar demais personagens e desumanizar pessoas é um ótimo modo de olhar, porque só isso justifica o fato de ter gente, tipo, sei lá, mandando o coleguinha ir morrer porque chipou errado o santo personagem 2D, sabe? Sim. Tipo, ai, não, você desenhou um fanart que, sei lá, é errado. Você não poderia estar fazendo isso com o personagem tal, sexualizando ele, ou seja lá o que for, sabe? Sim. E aí você ataca uma pessoa real por um personagem que não existe. E existe um conflito quando você tem que virar, olha, essa pessoa não existe, não tem problema. Que nem a gente brinca, o único direito que um personagem tem é direito autoral. Sim. E é difícil, porque rola esse conflito, principalmente quando tem conflitos de pessoas de idade diferentes no mesmo espaço. Que é só coisa também que o Feno juntou. Tem muita criança e espaço não era pra estar. E antigamente não é que a gente não fazia isso. Eu, quando era pirralha, eu ia na fanfic mais 18, eu clicava que eu tinha mais 18, eu ia ler. Mas eu sabia que eu tava fazendo algo errado. Eu sabia que eu não devia estar fazendo aquilo. Porque tinha um aviso. Sim. E hoje parece que muita gente, tipo, fica... A mesma forma que a gente acessa informação, tipo, no stream tá tudo junto e misturado. Às vezes a classificação tá até escondida no negócio, sabe? É muito mais difícil, principalmente pra quem tá chegando nesse ambiente e não teve a preparação que a gente teve, que cresceu junto. Então, vão surgir atitudes que a gente não entende, vão ter coisas que pra gente não é grande coisa, as pessoas vão ser muito mais pela forma que eles se relacionam com o que eles veem na tela. E aí é complicado, porque eles não têm respostas, tipo, concretas para como resolver a situação. Ele só tá comentando o que a gente tá vendo. A gente tá vendo a internet mudando. A gente tá num grande movimento agora com o fim do Twitter, parcelamento 2 vezes igual o caso de Bahia. E aí tem muita gente vendo, pô, o que a gente pretende fazer na internet a partir de agora? Porque tá tendo essa conversa. Como é que a gente vai lidar com a internet a partir de agora? O Blimers tem essa atitude. A gente criou o grupo do Discord pro Após, para criar uma comunidade. A gente faz a BlimeConf, um evento que cria uma comunidade para as pessoas se sentirem acolhidas, para poder tipo, meio que contornar, vamos dizer assim, a teoria do terreno baldio, que é a internet. Tem gente que se fecha em Discord, tem grupos de amigos que, tipo, que conseguem se juntar, tem youtubers que tentam lidar com a situação da maneira que podem. Tipo assim, tá tendo uma discussão sobre como vamos lidar com a internet a partir de agora, porque do jeito que tá horrível. Aí não pode continuar do jeito que tá. Sim. E falar que não tem resposta para isso, a gente tem dicas, que a gente pode falar mais daqui a pouco, tipo, do que eu acho que, no mínimo, fazer pra você, tipo, ter uma boa experiência de fandom. Por que eu tenho uma boa experiência de fandom? Eu fico irritado, reclamo das pessoas, mas, no geral, eu me divirto com o fandom. Eu me divirto lendo fanfic, eu me divirto dando RT em fanart, me divirto conversando com as minhas amigas sobre o assunto. Porque se eu não tivesse me divertido, eu não estaria aqui, sabe? Sim, eu acho que muita gente também acaba olhando o fandom como querendo tomar responsabilidade por isso. Tipo, eu vejo as pessoas falando, não, a gente tem que ser melhor e tal. Gente, mas você só é uma pessoa que tá lendo um mangá ou vendo anime, que tem umas pessoas em comum. Só relaxe, curte o negócio, tipo, vê o que você pode fazer e tal, pra ter uma boa convivência. Às vezes, ter uma boa convivência é não engajar com pessoas que estão querendo te deixar com raiva, sabe? Porque vai ter gente que está tendo uma leitura desonesta sobre o que você está fazendo, porque sim. Vai ter gente que vai chegar e vai te acusar na cara dizendo que você é uma pessoa ruim porque você está chipando com assim. O que você pode fazer? Você pode tentar explicar para essa pessoa se você tiver energia para isso, ou você pode só ignorar, tipo, bloquear e ignorar, sabe? É isso. Se você quiser pegar essa energia, tudo bem, mas ao meu ver é energia desperdiçada. Mas o que eu ia falar é até sobre a questão das menores de idade em espaços adultos. Menores de idade. Mas assim, eu acho até que a gente não pode ser hipócrita, né, também. A gente foi menor de idade um dia, a gente entrou em espaços adultos, mas eu acho que a questão é exatamente, tipo, cada um se colocar no lugar. Eu não vou falar pros menores de idade, tipo, ai, parem de ver putaria. Gente, menores de idade têm curiosidade. É a fase que você mais tem curiosidade, às vezes, sobre a sexualidade. Então, eu sei que eles vão ir, eu sei que eles vão ver, mesmo as pessoas falarem, não veja, colocar avisos e tal, eu sei. Mas eu acho que a questão é eles terem noção de que eles estão ali de penetra.
de você entrar e ter noção de que você tá ali de penetra. Você não deveria estar ali, então você não tem voz. Por mais que pareça, ai, como assim vocês não vão ouvir a minha opinião sobre esse ato sexual maior para 18 anos? Não tem. Você tem 16, eles não vão te ouvir. Infelizmente, não é como se um aniversário ou dois fosse fazer tanta diferença, mas faz, sabe? E às vezes até quem tem 20 anos, às vezes tem umas opiniões meio bostinha. Mas, infelizmente, essa diferenciação, ela é importante, porque realmente não é sobre você, sabe? Não foi pensando em menores de idade que aquilo foi feito, sabe? E mesmo entre adultos, foi pensado para um adulto em específico que gosta daquele tipo de pornografia, enfim. Se fosse para todo mundo, não existiria faixa etária. Então você tem que ter noção. Então, se você está indo ver, veja e vai embora. Quando você quiser falar alguma coisa, sei lá, falar entre seus amigos, sabe? Eu falo que muitas coisas seriam solucionadas na internet se as pessoas falassem entre amigos e não nas redes sociais. Sim. Porque daí, sabe, alguém vai avisar. Acho melhor não, sabe? Mas é porque tem coisas que às vezes realmente a gente não vai entender com 16 anos. Até talvez você não entenda mesmo depois de 18, mas espera, sabe? Porque tem coisas que realmente é complexo, tem coisa que só adulto vai entender, porque faz parte do contexto adulto, sabe? É muitas camadas que, infelizmente, se você tem pouca experiência de vida mesmo, cara, você nasceu há um pouco mais de uma década, não é tão simples. Então, a questão é as pessoas se colocarem no lugar, sabe? Eu acho que a questão é muito mais, tipo assim, porque a gente vive numa era que tipo, tudo é muito imediato. Você tem que ter opinião, você tem que falar sobre o assunto. Não, respira, olha a situação, olha as pessoas que estão falando. Pensa assim, vale a pena eu me meter? Eu quero comentar neste assunto? Vai ser divertido? Ou tipo, eu quero falar muito desse assunto porque eu acho que é uma conversa interessante. Você para e pensa antes de apertar o botão de enviar. Sim. Olha o ambiente, vê o que vai acontecer. Você conhece as pessoas? Você não conhece? Não, e mesmo você achar escandaloso, tá, e daí? Tem muito fetiche que eu também não sou lá muito fã. Mas o que eu tenho a ver com isso, sabe? Eu não vou ficar dando pitaco no fetiche dos outros. Se não é pra mim, eu não consumo, sabe? E porque eu também não ia querer que outras pessoas ficassem dando pitaco no que eu gosto. Então, eu acho que é ter esse respeito, sabe, pelo limite dos outros. E eu acho também que você tem que respeitar os seus limites, porque não é porque apareceu no seu algoritmo que necessariamente é para você. É um algoritmo de computador que tá jogando coisas na sua frente pra talvez você gostar. Se você não gosta, você tem que ir lá, bloquear, silenciar a pessoa. E você precisa, tipo, se dar ao trabalho de filtrar sua experiência na internet, porque isso é melhor pra você. É pra evitar de você se estressar. Parece uma coisa básica, mas tipo, faz muita diferença, tipo assim, que muitas vezes você tá irritado quando você abre o Blue Sky ou você abre o Facebook, e muitas vezes é porque você tá vendo com tudo que você não tá vendo, você não tem que ver. Eu teve muitas vezes que eu fui ficando irritada com algum assunto, eu não sabia porque eu tava irritada, eu fiquei, é porque eu tô vendo essa pessoa aqui, eu não tô gostando do que essa pessoa tá falando, eu vou dar um follow. E era melhor, sabe? Não quer dizer que você odeia a pessoa, não quer dizer, meu Deus, não quero nunca mais olhar pra essa pessoa, não quer dizer que eu nunca mais vou conversar. Só tipo assim, é melhor, no momento, eu não ver o que essa pessoa tá postando, porque é melhor pra mim e pra ela, sabe? E outra coisa, muitas vezes o pessoal, seja o pessoal menor de idade, seja adulto mesmo, não nota que às vezes aquelas coisas tipo menor de idade não interage, se você não gosta de tal coisa, não interaja, é para proteger não apenas quem não é para interagir, como também quem tá fazendo. Porque, tipo, se você é o menor de idade e você tá vendo coisa inapropriada, quem pode pegar mal muitas vezes forma de quem tá fazendo se proteger também, porque colocando aqueles termos de que não é permitido no meu Twitter aqui, menores de idade, se você entrar aqui e você tá dizendo que você é maior de 18 anos, a partir daí é com você, sabe? Tipo, é uma coisa de eu não suporto coisa com gore ou violência animal, se eu entro num lugar sabendo que tem essas coisas, é responsabilidade minha, sabe? É meio triste, como a Cris falou, tem coisas que ela não curte, tem coisas que eu não curto, mas não é nunca justificativa para pedir para aquele tipo de arte deixar de existir, sabe? Mas eu não considero isso arte, Anne. Para mim isso é uma aberração. Tudo bem, você pode considerar isso. Você não só pode pedir censura, pedir deixar de existir, porque assim, se você pede censura do tipo do médico, você considera uma aberração, você considera gore, sei lá, ruim. Eu falo com alguém que não gosta, tipo, do mangá, que fica ruim com essas coisas, para censurarem coisas tipo, sei lá, Sasaki Miano, como aconteceu nos Estados Unidos agora há pouco, é um pulo, sabe? E a gente tem histórico disso no Brasil, então é meio que um tiro no pé. Eu acho que a principal lição que a gente tem aqui é muito tipo assim, de você como individual. Que a gente tá falando da questão de comunidade, que o conceito de fanfic de comunidade fandom mudou muito. É muito mais abstrato, subjetivo do que era uma coisa mais fechada. Então, muitas vezes a gente brinca que
eu vou comentar de novo também, porque eu vi que ela ficou falando que a internet não é uma casa cheia de almofadinha bonitinha pra você sentar e ficar com seus amigos. A internet é uma terra maldita, cheia de pornografia, e você vai dar sorte se encontrar uma galera que bota os tag bonitinho. O meu conselho é você tentar, assim, se você quer se envolver em fandom, quer participar de fandom, quer conversar com pessoas que gostam da mesma coisa que você tem que não fazer um esforço, mas, tipo assim, procurar ambientes onde você se sinta bem. Que eu até botei aqui na nossa pauta, como fazer amizades em fandom. Tipo, eu não tenho uma fórmula mágica pra fazer amizade em fandom. Cada pessoa fez amizade de um jeito diferente. Pra mim, o modo mais comum foi eu interagir com as coisas que eu queria. Eu interagir com pessoas que estavam falando das coisas que eu gostava. E aí se dava follow, ficava se seguindo, conversava mais, e era assim que eu conseguia fazer amizade com outras pessoas. Acho que a própria Cris e a Yana que tá aqui na conversa eu conhecia assim. Tava falando de chip no Twitter, eu gostava do chip também. Dei follow, a gente ficou conversando e a gente é amiga, sabe? Uhum. Então, muitas vezes é uma coisa muito pequena, que eu acho que você consegue muito mais interagindo com o que você gosta do que com o que você não gosta. A amizade que eu tenho em fandom foi interagindo com as coisas que eu gostava. Eu falei com as coisas que eu gostava, sobre assuntos que me faziam bem, me divertia, e foi assim criando a minha própria comunidade. Porque muitas vezes o fandom hoje não é mais tipo um fórum fechado que você bota a senha e você entra e tudo vai ser moderado. Não, você meio que vai ter que construir isso. Sim. E eu acho que essa é a verdade difícil de hoje em dia. Você tem que construir sua própria comunidade. O fandom não é mais tão definido como era antes. A gente brinca que o melhor fandom é você e seus 5 amigos que gostam da mesma coisa que você. Ou que você tem intimidade pra falar, cara, você tá falando merda, você tá errado. Tudo bem, eu prefiro isso do que discutir com uma pessoa que eu não conheço, que mesmo que vai gostar do meu chip que eu gosto, eu não tenho paciência, sabe? Às vezes é melhor do que ter que procurar estranhos na internet. É que é engraçado, porque a gente tá numa época muito bizarra, porque, por exemplo, quando o povo começou a migrar pro Blue Sky, né, por causa do bloqueio do Twitter, que eu descobri que existem pessoas que não seguem as outras. Tipo, o feed deles era aquele For You do Twitter, sabe? Eles não se esforçavam. E foi, assim, pra mim, impensável. Eu fiquei, gente, como assim? Eu não aguento, tipo, 15 minutos do meu Pop For You, imagina essas pessoas, sabe? Então, tipo, como assim? Isso que eu me dou o trabalho de filtrar, sabe? Faço todo o trabalho bonitinho, ainda assim, aparece coisa que me deixa irritado. Na minha For You, sabe? Exato. E eu fiquei, gente, como assim vocês são tão passivos que vocês nem seguiram pessoas? Tipo, vocês literalmente não modelaram nada, sabe, do que vocês estão consumindo. Isso é muito estranho, principalmente para nós, né, que viemos de outras redes sociais que eram muito mais moderadas, que, assim, eu acho que talvez até pra gente falar pros outros, olha, tem que bloquear, tem que seguir as pessoas certas, né? Parece que é muito trabalho, porque eu acho que para essas pessoas que só consomem passivamente, sabe, ali do algoritmo, realmente talvez seja um trabalho. Sim. Mas você tem que parar pra pensar que é pelo seu bem, porque, cara, a saúde mental de todo mundo tá em frangalhos, assim. Então eu acho que é importante, porque como a Paty disse, a gente não tá mais em lugares que eram moderados. Porque antigamente a gente não precisava pensar nisso, sabe? Tinha as pessoas que estavam lá com a função de pensar nisso pra gente, que eram os moderadores. Eles tinham que se preocupar em tirar as pessoas que estavam falando coisa ruim, os haters, enfim, era eles que moderavam o que estava acontecendo ali dentro. Mas hoje em dia os moderadores somos nós em toda parte da internet, sabe? Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Ou melhor, o algoritmo, né? Mas aí eles vão jogar o quê? No nosso feed? Nazismo. Porque o TikTok ou coisa assim faz sucesso, porque, querendo ou não, vai te jogar sempre um vídeo, você só precisa deslizar. Mas aí não sei o que vai. Se eu não curar, aparece tipo, sei lá o que vídeo. Meu TikTok atualmente é vídeo de gato de culinária. Então, não sei o que vai sair se não fosse isso. E mesmo assim aparece de vez em quando alguma coisa que eu não quero também. E eu Sim. modero muito o meu TikTok. Então, tipo assim, mesmo a gente já tem que ficar de olho aberto. Imagina quem não modera nada. Você falou da questão do Blue Sky, eu lembrei que quando começou o pessoal a ir pro Blue Sky por causa do bloqueio do Twitter, segue as pessoas que você acha interessante. Meio que ensinando como é que é numa rede social, eu fiquei assim meio chocada, que eu fiquei, ué. Porque, cara, que quando teve o bloqueio do Twitter, o que eu fiz? Ah, quem tá no Blue Sky, beleza, dei follow em todo mundo e a conversa continuou, como se nada tivesse mudado, sabe? Uhum. O que mudou só foi que tinha menos fanático, o pessoal tá chegando agora, então assim, não mudou muita coisa, porque eu lembro que eu vi uma thread justamente no Blue Sky falando que a nossa geração é uma geração que viu vários castelos de areia ruindo, sabe? Uhum. É triste o Twitter ruir, sim, porque a gente ficou muito tempo lá. Mas não é o primeiro site que a gente vê ruir, sabe? Então, tipo, eu ir pra um outro site, tá, é meio chato, mas eu já tô acostumada a fazer isso. Eu já fiz isso antes, eu posso fazer de novo. Sim, a gente chora pelo fim do Orkut, mas no final das contas ele tá meio xoxo já no final também. Mas Foi assim, embora porque tava ruim, não é porque tem que sair. e acontece, sabe?
Eu acho que é até saudável a gente não ficar preso sempre a uma mídia, sabe? Uma rede social. Porque aí, assim, senão vai virar o que aconteceu com o Twitter, que né? Eles fazem o que eles quiserem e a gente fica meio que refém. E não deveria ser assim. E foi horrível, porque o fandom meio que foi forçado a ir pro Twitter. Porque, pelo menos no Ocidente, era focado no Tumblr. E o Tumblr funcionava com uma dinâmica própria. E apesar de todos os confusões que rolavam no Tumblr, era um espaço pra fandom. Então, tipo, não tinha tanta exposição de gente, entre aspas, de fora. Então, era possível se controlar mais, se guiar mais. Tipo, apesar de todas as metas que rolavam, era um passo mais ok. Aí foi pro Twitter, e aí o Twitter já não era bom quando o fandom veio pro Twitter, e o negócio foi de uma pior, sabe? Uhum. Mas essa de fazer amizade é complexo. Tipo, infelizmente, mesmo se você não é uma pessoa que, é que eu não consigo ir lá puxar papo. Eu vou fazer um esforcinho aqui e ali, porque infelizmente. Comenta um dia ou outro, sabe? sabe? Assim, a amizade não surge da noite pro dia, sabe? Eu não virei amiga da Yuri e da Cristiane da noite pro dia, sabe? Foi uma coisa muito gradual. Sim. Pois é, eu conheci a Paty num grupo do Facebook, e aí eu comecei a seguir ela no Twitter lá por 2015, alguma coisa assim, e hoje em dia ela foi pro meu casamento. Foi isso. Mesma coisa da Cris. Eu acho que entra no imediatismo também, sabe? De gente que, não, mas é que eu não consigo fazer amizades rápido. Mas não é, sabe? A amizade, na verdade, que acontece muito rápido, você tem que até estranhar, porque não tem como, não tem como. Sim. As pessoas não se conhecem da noite pro dia, então é um negócio que você tem que despender um tempo. Mas não é um tempo perdido, sabe? Às vezes é muito importante. Então, acho que a gente tem que fazer esse esforço. Sim, porque foi o que eu comentei, as coisas mudaram, mas tipo, não virou um pesadelo. Tem muita coisa divertida ainda. Eu ainda, por exemplo, a gente reclamou muito das redes sociais com o fandom, mas tipo, eu acho legal quando, sei lá, tem algum evento coletivo e tá todo mundo reagindo à mesma coisa. É divertido, é engraçado. Uhum. Vários momentos desses foram muito bons de participar. Não, veio o Ureu Ice via Twitter, foi uma das melhores experiências de fandom que eu tive na minha vida. Foi maravilhoso. Eu me divertia muito. Apesar de passar raiva, eu ainda me divertia muito. Olha, eu não sou muito seguir fandom, mas, tipo, um dos melhores momentos que eu tive esse ano, eu acho que a Cris já tava assistindo, mas foi quando saiu o episódio 9 de Braverne. E aí, tipo, metade da minha timeline do Twitter teve um meltdown. E a gente não pode falar pra parte que ela não viu ainda, mas nossa, velho. Poxa! A Cris só falou, tipo, nossa, o episódio de Braverne, velho. Sim. Somente. Eu não havia nem palavras. Eu acho que um desses momentos de fandom, tipo assim, eu acho que o momento que eu virei amiga da Cris foi quando, tipo, ela tava vendo, sei lá, o final da segunda temporada de Free. Eu tava voltando de estágio pra casa, sabe que a Cris tinha visto o episódio japonês primeiro. Eu precisava saber o que aconteceu no final. Ela ficou me contando no Twitter, tipo, eu tava tendo uma crise de choro no meio do trem. Porque, tipo assim, vamos morar em Tóquio! Vamos morar em Tóquio! Tava nós dois surtando. E eu quase no piripaque no trem. Um momento incrível, assim. Muito bom. O momento que eu tive assim com a Paty, mas foi que, tipo, quando a gente não se conhecia muito, aí eu fiquei meio receosa, assim, de comentar com ela, porque a Paty veio na minha DM do Facebook comentar do episódio de Eu Sou Matsu, que foi aquele super episódio que foi um bait do caramba pra incesto do episódio aquele do Karamatsu e do Nossa. Aí ela veio comentar comigo. Nossa, aquele episódio é muito Aquele bom. episódio é muito bom, mas foi tipo, eu acho que ela veio testar as águas pra ver o que eu achava, e eu tava testando as águas porque eu não podia falar o que eu achava, porque eu fiquei, eita, vai que isso foi em 2016, eu tava tanto. Vai que ela me acha esquisita e mandou me matar, alguma coisa assim. Independente de tipo, eu fiquei, caralho, velho, eles fizeram isso mesmo, velho. Eles são doidos, velho. Eu não podia falar isso, mas é muito bom, sabe? Reagir com os amigos disso. Nossa, essa é a parte divertida de fandom. Isso é muito maravilhoso, tipo, vivenciar realmente os insultos coletivos. Eu não esqueço Transan Mai por fandom foi maravilhoso. No episódio que deletaram a conta do Urel e do Mabu, depois do episódio, foi o episódio 10, e tava todo mundo entrando em parafuso na internet. Foi muito bom. Não, assim, o fandom, ele é muito bom. É que a gente tem que aprender, colher o que a gente vai dar atenção, sabe? Porque, assim, eu posso dar atenção à parte insuportável do fandom, porque não tem como um fandom não ter uma parte insuportável. Sempre tem. Sempre vai ter uma pessoa chata. As pessoas chatas, elas estão em todos os lugares. Eu posso ser pessoa chata também, sabe? Então, tipo assim, eles sempre vão estar lá. O negócio é você quer realmente gastar a sua energia ficando bravo com elas. Porque assim, do que vai adiantar eu bater boca com uma pessoa que, sabe, eu não gosto, ou que não tem a mesma visão que eu sobre uma série? Tipo, ela obviamente não tá lá pra ouvir meu sermão, e nem eu quero ouvir o que ela tem a dizer, sabe? Então, se nenhuma das partes vai ceder, fale com a parte que é legal do fandom pra você, sabe? Sim. Pô, você pode estar fazendo coisas muito melhores. E acho que é mais divertido. Você pode estar vendo um canal de cosplay pra fazer cosplay do personagem que você gosta.
você pode estar aprendendo a desenhar, você pode estar tentando escrever fanfic pela primeira vez, você pode estar mandando um elogio para uma autora e você pode acabar virando amiga da autora, dependendo de como for. Você pode entrar no grupo e ficar recomendando fanfic, sabe? Tem muitas coisas que você pode fazer que vale mais a pena gastar seu tempo do que ficar estressado porque tem pessoas diferentes de você no mesmo espaço. Eu acho que isso é uma boa hora para, tipo, uma boa conclusão. Se vocês querem fazer mais alguma consideração final antes de eu encerrar, fiquem à vontade. O meu comentário, que não tem nada a ver com o tópico, na verdade, mas eu lembrei, é que o estúdio que vai fazer o anime de Hikaru Gashin Danatsu é o mesmo de Braven. Meu Então, Deus, que coisa maravilhosa! Agora botei fé. sei lá, antes tinha, né, gays em robôs, agora é gays em terror. Gays terror no interior, que é, tipo, sempre mais aterrorizante. Exato. Mas, tipo, quantos que eu tô vendo que sigo de animação, que falam de Sakugal, de produção, eles estão muito hipados com o anime de Hikaru. Então eu tô hipado também. Vamos esperar. Mas enfim, era isso que eu queria dizer só. Esse meu comentário final é esse, Cris. Que eu lembrei agora que a gente falou do Braven. Eu fiquei assim, eu ia comentar em outro momento, esqueci, mas agora eu lembrei. Tudo bem. Agora todos os que estão ouvindo o Blimecast vão saber disso também. Então vamos esperar gays no interior num anime de terror. Amém. Isso aí. Comentário final é, sei lá, gente, não gastem energia com o que não merece energia. A vida é curta. É legal falar de merda de gente que você não gosta, de coisas que você não gosta, mandar bobagem. Olha que merda que esse cara tá falando sobre uma coisa que eu não gosto pro seu grupo de amigos. Mas assim, não gasta tanta energia nisso, não, sabe? Gasta só um pouquinho. Eu acho que, no fundo, o melhor sempre é gastar sua energia com as coisas que você gosta, que é sempre um negócio mais positivo pra você e pros colegas que você gosta de compartilhar as coisas. E é isso. Meu comentário final é: se você quer muito dar pitaco sobre alguma coisa, porque assim, é muito importante pra você, você estuda, você fala. Que é o que muita gente do Blind faz, que a gente estuda as coisas que a gente quer ficar dando pitaco. É verdade. O meu recado final de encerrar é: antes de você entrar numa treta de internet dizendo, pense, eu poderia estar lendo fanfic agora. Se a ideia da fanfic soa mais apelativa, vai ler fanfic. Você vai se divertir muito mais. Usem as tags. De forma correta. Principalmente se você for colocar tag, sei lá, em kanji, hiragana, katakana, coloque certo, pelo menos, né? Porque aí não faz sentido também. Você sempre pode pedir conselho para ajuda para alguém, não tem problema. Sim. Bem, vamos encerrar por aqui. Nossa, a gente poderia falar muito mais, mas já passou de 1 hora. Eu não quero abusar do nosso tempo, não quero fazer podcast de 2 horas, quero evitar isso. Primeiramente, muito obrigada, Cristiane e Anne, por terem participado. Queria primeiro agradecer você que está ouvindo a gente, porque o Blabcast só é possível graças aos nossos apoiadores do Apoia-se. Se você não sabe, a gente tem um Apoia-se, que a gente usa esse recurso para poder manter o Blab de pé, para poder pagar um editor para esse Blabcast. Se você quiser também contribuir, pode ser a partir de R$5. A gente vai ter os links tudo na descrição, no post e na descrição do podcast, seja qual for o aplicativo que você está usando para ouvir. Te agradeço muito que vocês estão ouvindo. E pelo papo da Cris de o Verão Ricardo morreu, quem sabe a gente não faz um Blabcast sobre isso no futuro. É uma ideia interessante. Mas é isso, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Pode deixar seu comentário, mandar e-mail pra gente, mandar comentário nas redes sociais. Se você tem um assunto que quer que a gente fale, pode comentar nas redes sociais ou você pode entrar no nosso apoio e dar pitaco diretamente pra gente. O que você quer que a gente fale? Sempre tá gostando de saber. Está pensando em fazer um episódio futuro juntando todos os comentários e perguntas de vocês. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você tá ouvindo. E bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.